Milhões de famílias brasileiras enfrentam diariamente uma realidade silenciosa e devastadora. Observar um ente querido perdendo gradualmente suas capacidades mentais sem saber que se trata de demência. O que torna essa situação ainda mais trágica é que muitos dos primeiros sinais são ignorados ou confundidos com o envelhecimento natural. A demência não é uma doença única, mas sim um conjunto de sintomas que afetam a memória, o pensamento e as habilidades sociais de forma severa o suficiente para interferir na vida diária. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 1,2 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de demência, e esse número cresce assustadoramente a cada ano. O diagnóstico precoce pode fazer uma diferença extraordinária na qualidade de vida tanto do paciente quanto da família. Quando reconhecemos os sinais iniciais, é possível retardar a progressão da doença, planejar cuidados adequados e proporcionar mais tempo de qualidade juntos. Se você está aqui porque notou mudanças em alguém que ama ou simplesmente quer se informar sobre esse tema tão importante, você está no lugar certo. Hoje vamos conhecer juntos os 8 sinais mais cruciais que podem aparecer anos antes do diagnóstico oficial. Primeiro sinal: mudanças na personalidade e no comportamento. A personalidade de uma pessoa é construída ao longo de décadas, formando padrões consistentes de como ela reage, interage e se comporta. Quando a demência começa a se desenvolver, uma das primeiras áreas afetadas pode ser justamente essa estabilidade comportamental. Pessoas que sempre foram calmas podem se tornar irritadiças ou agressivas sem motivo aparente. Por outro lado, indivíduos que eram sociáveis e extrovertidos podem começar a se isolar, evitando encontros familiares ou atividades que antes apreciavam. Essas mudanças não acontecem de um dia para o outro, mas se desenvolvem gradualmente ao longo de meses. A família pode notar que os valores morais da pessoa parecem ter mudado, ou que ela começou a fazer comentários inadequados em situações sociais. O que torna esse sinal particularmente desafiador é que pode ser facilmente atribuído ao estresse, depressão ou simplesmente às mudanças naturais da idade. No entanto, quando essas alterações comportamentais persistem e se intensificam, merecem atenção médica especializada. Segundo sinal: dificuldades com tarefas familiares e rotinas. Todos nós desenvolvemos rotinas automáticas ao longo da vida, desde fazer café pela manhã até seguir o mesmo trajeto para o trabalho. Essas atividades se tornam tão naturais que as executamos quase sem pensar conscientemente. Nos estágios iniciais da demência, essas rotinas automáticas começam a se fragmentar de forma sutil. A pessoa pode esquecer passos importantes de uma receita que fazia há décadas, ou ter dificuldade para operar aparelhos domésticos que sempre usou com facilidade. O uso de tecnologia também pode se tornar problemático. Pessoas que antes navegavam no celular ou no computador com tranquilidade podem começar a demonstrar frustração e confusão com essas ferramentas. Controles remotos, fornos digitais e até mesmo a programação do despertador podem se tornar obstáculos inesperados. É importante distinguir entre o esquecimento ocasional e a perda progressiva de habilidades. Esquecer onde colocou as chaves eventualmente é normal, mas não conseguir mais se lembrar para que servem as chaves representa uma mudança mais significativa. Terceiro sinal: alterações no julgamento e na tomada de decisões. A capacidade de avaliar situações e tomar decisões adequadas é uma das funções cerebrais mais complexas, envolvendo memória, raciocínio lógico e experiência acumulada. Quando a demência afeta essas áreas, as consequências podem ser tanto sutis quanto perigosas. Decisões financeiras inadequadas são frequentemente um dos primeiros indicadores. A pessoa pode começar a fazer compras impulsivas, cair em golpes telefônicos aos quais antes resistiria, ou ter dificuldade para gerenciar contas e orçamentos domésticos. A higiene pessoal também pode ser afetada. Pessoas que sempre foram cuidadosas com sua aparência podem começar a negligenciar banhos regulares, troca de roupas ou cuidados com os dentes, não por preguiça, mas por genuína dificuldade em avaliar a necessidade dessas atividades. Situações sociais podem se tornar constrangedoras quando a pessoa perde a capacidade de filtrar comentários adequados. Ela pode fazer observações pessoais inapropriadas ou não conseguir mais interpretar pistas sociais básicas sobre quando falar ou quando ouvir. Quarto sinal: problemas com linguagem e comunicação. A linguagem é uma das capacidades mais sofisticadas do cérebro humano, e sua deterioração pode ser um dos sinais mais angustiantes da demência para familiares e amigos próximos. O fenômeno da palavra na ponta da língua torna-se cada vez mais frequente e frustrante. A pessoa sabe exatamente o que quer dizer, mas não consegue acessar a palavra específica, muitas vezes recorrendo a descrições ou gestos para se fazer entender. A compreensão também pode ser afetada.
Conversas que antes fluíam naturalmente começam a exigir repetições constantes, e a pessoa pode ter dificuldade para acompanhar o fio da conversa, especialmente em grupos maiores ou ambientes com ruído de fundo. A escrita pode revelar mudanças ainda mais evidentes. A caligrafia pode se deteriorar. Erros ortográficos antes impensáveis começam a aparecer, e a organização das ideias no papel torna-se cada vez mais difícil. Cartas ou mensagens que antes eram claras e bem estruturadas podem se tornar confusas e difíceis de entender. Quinto sinal: desorientação temporal e espacial. Nossa capacidade de nos orientar no tempo e no espaço depende de redes cerebrais complexas que integram memórias, percepções sensoriais e referências cognitivas. Quando a demência afeta essas redes, a pessoa pode começar a se sentir perdida em seu próprio mundo. A desorientação temporal pode começar com confusão sobre datas específicas, não saber que dia da semana é, confundir compromissos ou preparar-se para eventos que já aconteceram ou que ainda estão distantes no futuro. Com o tempo, essa desorientação pode se estender para períodos maiores. A pessoa pode não saber em que mês ou até mesmo que ano está, ou pode confundir épocas da sua própria vida, falando sobre eventos do passado como se fossem recentes. A desorientação espacial é igualmente perturbadora. Trajetos familiares podem se tornar labirintos confusos, e a pessoa pode se perder no próprio bairro onde mora há décadas. Dentro de casa, pode ter dificuldade para encontrar o banheiro ou confundir os cômodos. Essas situações são especialmente perigosas quando a pessoa ainda dirige, pois pode se perder em locais conhecidos ou esquecer como chegar ao destino desejado. Sexto sinal: alterações no sono e nos ritmos biológicos. O cérebro humano depende de ciclos regulares de sono e vigília para funcionar adequadamente, e esses ritmos são controlados por regiões cerebrais que podem ser afetadas precocemente pela demência. Mudanças no padrão de sono podem ser alguns dos primeiros sinais observáveis. A pessoa pode começar a ter dificuldade para adormecer, acordar frequentemente durante a noite, ou despertar muito cedo pela manhã sem conseguir voltar a dormir. O fenômeno conhecido como síndrome do pôr do sol pode começar a aparecer, onde a confusão e agitação aumentam significativamente no final da tarde e início da noite. Isso pode criar um ciclo vicioso onde a ansiedade noturna prejudica ainda mais a qualidade do sono. Os cochilos diurnos podem se tornar mais frequentes e prolongados, criando uma inversão do ciclo natural de sono-vigília. A pessoa pode ficar sonolenta durante atividades que exigem atenção e, paradoxalmente, mais alerta durante horários tradicionalmente destinados ao descanso. Essas alterações no sono não apenas afetam a qualidade de vida da pessoa, mas também podem acelerar o declínio cognitivo, criando um ciclo onde a demência piora o sono, e o sono ruim acelera a progressão da demência. Sétimo sinal: perda gradual do interesse e motivação. A apatia é um dos sintomas mais sutis e, ao mesmo tempo, mais devastadores da demência inicial. Diferente da depressão, onde há tristeza ativa, a apatia manifesta-se como uma perda gradual da faísca que motiva a pessoa a se envolver com a vida. Hobbies que antes proporcionavam prazer e satisfação podem ser abandonados sem explicação. A pessoa pode parar de ler, de fazer palavras cruzadas, de cuidar do jardim ou de praticar atividades artísticas que sempre foram importantes em sua vida. O interesse por eventos familiares também pode diminuir. Aniversários, casamentos, nascimentos, ocasiões que antes geravam entusiasmo, podem ser recebidas com indiferença ou esquecidas completamente. A iniciativa para atividades sociais desaparece gradualmente. A pessoa pode parar de telefonar para amigos, evitar convites ou simplesmente não demonstrar interesse em sair de casa. Essa retirada social pode ser interpretada como timidez ou preferência pela solidão, mas na verdade representa uma perda da capacidade de encontrar significado e prazer nas interações humanas. Oitavo sinal: dificuldades com conceitos abstratos e matemática. As habilidades matemáticas e o pensamento abstrato estão entre as funções cognitivas mais complexas, envolvendo múltiplas áreas cerebrais trabalhando em coordenação. Quando essas capacidades começam a se deteriorar, podem ser sinais precoces importantes de demência. O gerenciamento financeiro é frequentemente uma das primeiras áreas afetadas. Calcular trocos, equilibrar o talão de cheques, ou mesmo compreender conceitos básicos como juros e descontos pode se tornar confuso e frustrante. A capacidade de lidar com números em situações cotidianas também pode ser comprometida. Seguir receitas culinárias que exigem proporções, calcular quantidades para mais ou menos pessoas, ou dividir contas em restaurantes podem se tornar desafios inesperadamente difíceis. Conceitos abstratos como tempo, dinheiro e relacionamentos causais começam a perder clareza. A pessoa pode ter dificuldade para entender por que certas ações levam a determinadas consequências,
ou pode não conseguir mais planejar atividades que exigem pensamento sequencial. Reconhecer esses 8 sinais precoces de demência não significa diagnosticar a condição. Isso deve sempre ser feito por profissionais de saúde qualificados. No entanto, estar atento a essas mudanças pode significar a diferença entre anos de confusão e frustração e um diagnóstico precoce que permite planejamento adequado e tratamentos que podem retardar a progressão. Se você reconheceu vários desses sinais em alguém próximo, o primeiro passo é marcar uma consulta com um geriatra ou neurologista. Leve anotações sobre as mudanças que observou, incluindo quando começaram e como têm evoluído. Lembre-se, não há nada de errado em buscar uma segunda opinião ou em insistir para que suas preocupações sejam levadas a sério. Você conhece a pessoa melhor do que qualquer médico e suas observações são valiosas para o processo diagnóstico. E você, que está assistindo este vídeo do canal Escalando Saúde, pode fazer parte dessa rede de informação que salva vidas e preserva famílias. Se este conteúdo foi útil para você, considere se inscrever no nosso canal. São informações como essas que compartilhamos regularmente para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde e da saúde de quem você ama. Deixe um like se este vídeo esclareceu suas dúvidas e compartilhe com familiares e amigos. Afinal, quanto mais pessoas souberem reconhecer esses sinais, mais vidas poderemos impactar positivamente. A jornada com a demência é desafiadora, mas com conhecimento, suporte adequado e diagnóstico precoce, é possível manter dignidade e qualidade de vida em momentos preciosos por muito mais tempo do que imaginamos.